Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que está já acompanhando aí, estamos iniciando nosso Podcrente. Hoje a nossa live da viagem missionária. Alguns dias já estávamos programados para fazer, houve alguns problemas técnicos que não pudemos realizar, mas eu creio que hoje nós iremos conseguir realizar essa live da viagem missionária ao qual nosso pastor Netanel fez no mês passado, e hoje nós estaremos fazendo um resumo de toda a viagem, os detalhes, a experiência, o que Deus fez nessa viagem através da vida deles e o que Deus fez na vida deles também. E nós cremos que tem muita coisa para nós ouvirmos nesta noite do nosso pastor, relatando tudo aquilo que aconteceu nesta viagem, amém? Então você que está ligadinho, divulgue aí, chame os demais para assistir, que com certeza será uma bênção para a vida de todos. Que Deus abençoe desde já a vida de cada um de vocês que estão aí assistindo, iniciando agora esta live. Nós vamos iniciar, claro, apresentando nosso pastor Netanel, que está aqui conosco. Pastor Netanel, paz do Senhor. Muito bem, paz do Senhor. Uma alegria, um prazer poder estar participando nessa noite dessa live. Como você disse, já tentamos 2 vezes, tivemos problemas técnicos de internet, de programação, mas hoje, graças a Deus, está dando certo e creio que será uma live esclarecedora e muito importante para entendermos o grande desafio missionário que existe no planeta Terra. Pastor Netanel, como que surgiu, assim, na verdade, esse projeto desta viagem? Quando eu digo assim, é desde o convite, planejamento. Certo. Muito bem. Antes de responder a pergunta, mandar um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo. Vários irmãos aqui já estão na live. A Eloiana Pires, minha esposa, a irmã Edivânia, a irmã Jéssica, que é a esposa do irmão Rister. Temos irmãos lá em Prainha, Misael Aires, um abraço, está assistindo a live. Vários irmãos aqui na cidade, vão compartilhando aí nos grupos da família, em grupos que você pode estar, para que alcance mais pessoas, para que a mensagem da palavra de Deus e da urgência missionária possa alcançar as pessoas. Respondendo à pergunta, ano passado o pastor Carlos Ari, pastor presidente da Assembleia de Deus em Icoaraci, e também o nosso primeiro vice-presidente da nossa convenção estadual, ele fez uma viagem trazendo o missionário Abimael, que é missionário na Eslovênia, e ele trouxe o missionário Abimael para o Brasil, com o desafio de adquirir um transporte, um carro, para que fosse feita a obra missionária. Ele parou em algumas igrejas e uma delas que ele veio foi a igreja de Medicilândia. Nós recebemos ele aqui no dia de uma Santa Ceia e nós colhemos uma oferta abençoada que alcançou a vida do Abimael. E nesse dia o pastor Ari compartilhou de uma viagem, de um plano de uma viagem para a África, para um país chamado Burkina Faso, que a igreja de Icoaraci mantinha um missionário lá há 20 anos. O país é um país que vive uma instabilidade civil, de guerras internas e de ataques terroristas. E ele fez um desafio no púlpito, no microfone. Ele fez um desafio para mim, se eu teria coragem de ir, e pediu para a igreja, para que a igreja orasse e desse esse suporte. E quando ele fez o desafio e o convite no púlpito, eu lembrei de que desde a minha infância é um desejo que arde no meu peito, um desejo muito grande, com promessas de Deus, de que eu iria visitar o continente africano e alguns países. Quando eu lembrei, eu apertei a mão dele e disse que podia contar comigo. E passou-se o tempo, quando foi no mês de janeiro, ele me ligou, dizendo que
a gente estaria organizando a viagem. A partir daí, nós começamos a trabalhar na parte de organização, porque para entrar no país precisa de um visto. E, por incrível que pareça, o meu visto foi muito complicado para tirar. Eu preenchi o formulário do país 3 vezes. 3 vezes. A primeira eu não tive resposta, não consegui efetuar o pagamento, foi recusado, que tem que pagar, né, o visto. A segunda vez eu consegui pagar, porém passou todos os prazos e eu não obtive resposta. E aí eu pensei até em desistir, mas decidi fazer a terceira vez e pagar novamente. Foi quando conseguimos, com a ajuda já do missionário lá de Burkina Faso, e conseguimos, então, a liberação, o visto da entrada em Burkina Faso. No caso, o senhor pagou 3 vezes, na terceira... Não, a primeira vez foi recusado o pagamento. Foi recusado. Então, eu paguei 2 vezes o visto para conseguir entrar lá. Então, foi uma luta documental muito grande. Desde janeiro, a gente lutando para que essa viagem pudesse acontecer. Mas eu creio que todas essas dificuldades eram prova de que Deus estava no negócio. Sim. E de que havia atrapalhos para que a gente não fosse ali. Querendo impedir. Exatamente. Tinha algum impedimento, mas Deus foi muito bom para conosco e conseguimos a documentação junto com os demais pastores e conseguimos então organizar a viagem para o início. Então assim se deu a origem da viagem. Aqui eu quero mandar meu abraço ao pastor Carlos Ari, juntamente com o pastor Danilo. Nós 3 viajamos. Então, mas eu quero mandar um abraço especial ao pastor Ari e parabenizá-lo pela grande visão missionária que ele tem. O pastor Ari, eu recebi o convite dele e fui até Belém, que foi a nossa primeira parada, e ele me levou para mostrar a Secretaria de Missões da Igreja de Coraci. É um trabalho muito bonito que eles fazem ali. Então, eu quero parabenizar o pastor Ari pela grande visão missionária que ele tem. A Igreja de Coraci, a Secretaria de Missões, ela tem uma fábrica de blusas, de camisas. Malharia. Uma malharia, exatamente. Ela tem uma malharia da Secretaria de Missões. Tem pessoas que trabalham direto ali e também alguns funcionários, né, e muitos voluntários que trabalham, e tudo que é feito ali é revertido para a obra missionária, porque eles mantêm missionários na Europa, na África, vários missionários na África, em outros países, aqui no Brasil. Então, são muitos missionários que eles mantêm, e é uma luta constante que eles têm para ter a manutenção desses missionários. Então, é uma visão ampla que o pastor Ari tem, desafiadora e inspiradora para nós. Inspiradora. Eu olhei as máquinas, umas máquinas muito grandes, e eu me vi montando isso aqui em Medicilândia. Olha aí. Fica a dica. Pastor Ari, parabéns pelo seu trabalho e muito, muito obrigado pelo convite que o senhor nos fez para poder realizar esse sonho e poder conhecer em loco a realidade de como vive tanto as pessoas na Europa quanto na África. Então, assim, originou-se a nossa viagem missionária. Glória a Deus. Para a gente ver como Deus prepara, né? Prepara certo. Os caminhos, prepara o momento. O senhor falou algo interessante, que desde criança o senhor já tinha esse desejo, tinha esse sonho. Com certeza não era só um sonho seu, era algo que Deus já havia preparado. O senhor está lá. Então, muito bom ouvir esses testemunhos. E só antes de iniciarmos assim a trajetória, uma questão assim que eu creio que com certeza também não deixa de trazer uma preocupação. A questão, o que eu quero perguntar assim, houve uma preocupação, a questão familiar, porque assim, todos nós sabemos, depois dos testemunhos e do relato da viagem, que o senhor foi para um país onde propriamente há uma perseguição contra os cristãos, contra pastores. A gente vê os relatos do que acontece ali, alguns atos terroristas. Então, eu creio que a questão da preocupação familiar e a incerteza do que encontraria também é algo que deve ter tocado no coração, né? Com certeza, isso marca profundamente. A primeira vez que não deu certo, a minha esposa chegou a dizer, eu ia perguntar, olha, isso aí talvez é um sinal de Deus para você não ir.
Mas eu entendia como um desafio. Eu não entendia como um sinal de Deus, mas ela falava isso, eu entendia que é uma preocupação natural. E essa preocupação ela foi muito pertinente depois de um vídeo que o missionário Cristiano mandou e que nós assistimos, eu mandei para ela também. E enquanto eu estive na viagem, a minha família fez campanhas de oração dentro de casa. Ela, meus 3 filhos, o Melqui, o Kemuel e a Heloíse, fizeram campanha de oração. Eu pedi oração da igreja, a igreja também entrou em campanha de oração. Eu já encontrei muitos irmãos no campo e eles vieram me dar um abraço e disseram: pastor, eu estava orando pelo Senhor. Vários irmãos, várias irmãs. Então eu quero aqui externar minha gratidão pela oração que cada um fez. E a gente foi e voltou em paz, porque o Senhor ouviu as orações, né? O céu ouviu as orações. Então, houve sim uma preocupação familiar, porque a gente foi para um país que vive uma estabilidade social, civil muito grande. Justamente. Iniciando a viagem, o senhor saiu de Medicilândia e foi para Altamira, Belém, e ali eu creio que foi onde vocês se reuniram para partir, né? O senhor falou que o senhor foi com o pastor Danilo, de Sim. Pacajá, né? Fomos três pastores. Pastor Danilo aqui do Pacajá, pastor Ari de Coraci, e tinha mais um outro pastor que também iria conosco. Sim. Inclusive fez o visto, pagou o visto, mas ele mudou recentemente de campo e ficou um pouco instável, né, para ele conseguir ir, que é o pastor Joase, que está hoje em Outeiro, aqui mandou um abraço, nosso amigo também, e ele acabou não conseguindo ir, mas seríamos 4 que iríamos fazer a viagem, por o pastor Joase não conseguir ir, está recente, né, que mudou de campo, toda mudança e tal, se reorganizando, ele não conseguiu ir, mas nós fomos nós 3 nessa viagem. E aí, chegando em Belém, a expectativa ali era... Chegamos em Belém e fomos cedo para o aeroporto, né, fazer todo o processo do embarque, que é toda uma burocracia para o voo internacional, toda uma checagem de Polícia Federal, de mala, de tudo, e é um processo longo, demorado, e embarcamos ali e conseguimos, então, embarcar para, primeiro, escala para Portugal, né? Isso, justamente, vocês partiram de Belém, diretamente para Portugal, cruzaram o Atlântico. Exatamente. E essa experiência dessa... O senhor nunca tinha viajado para outro continente ainda, não? Não tinha viajado para outro continente, uma viagem longa, né? Uma viagem de perto de 8 horas de viagem, ininterruptas, e fomos até Lisboa com voo direto, né? Direto, sem fazer escala em nenhum lugar. E pousamos em Lisboa para ali também só fazer uma conexão para ir até Milão, na Itália. Isso, justamente. Conforme a gente viu na animação 3D, chegaram em Portugal, só, como o senhor falou, uma conexão, foi para a Itália. E ali na Itália é onde ia começar uma jornada grande, né? O primeiro desafio chegando em Lisboa foi o fuso horário, né? Isso que eu ia perguntar para o senhor. O fuso horário atrapalha muito? Muito, porque é 5 horas de diferença. 5 horas de diferença daqui. Então, nós saímos daqui, acho que era 1 hora da manhã, não, 2 horas da manhã. De madrugada. Então, teoricamente, nós chegaríamos lá 8 da manhã, né? Não, 10 da manhã, mais ou menos. Isso. Só que pelo fuso horário, nós já chegamos lá 3 horas da tarde. Né? Pelo fuso horário. Então, já adiantou 5 horas aí. Isso dá uma complicação na hora de dormir, né? Na hora do almoço, na hora do jantar. O corpo é toda uma reprogramação que a gente tem que fazer, né? Isso confunde bastante até a mente, né? A mente, até se adaptar, leva uns dias. Para estar dormindo, o sol está alto ainda lá. E alimentação, essa primeira parte, já mudou do Brasil? Saiu do... Muda um pouco, mas a Europa ela
trabalha muito com aquelas alimentações rápidas, né? Sim. De lanches, de muita massa. Sim. Mas é um negócio bom, né? Depois faz a caminhada, né? A gente sempre parava nas beiras das estradas e comia alguma coisa rápida ali, Sim. mas um local de alimentação muito boa, muito boa. E teve um dia que a gente sentiu saudade do churrasco brasileiro, procuramos até achar para comer o churrasco mesmo, para lembrar do Brasil. Isso. Aí, partindo, vocês iniciaram, como eu falei, essa parte foi toda da Europa, foi de carro, né? Sim, depois que nós chegamos em Lisboa, Milão, aí em Milão nós dormimos, né? E no outro dia de manhã cedo, Partiu para a Áustria. aí nós saímos com a intenção de chegarmos no mesmo dia na Polônia. Tá. Uma viagem muito longa. Nós cruzamos a Europa, né? Só nesse dia, nós cruzamos vários países, saímos da Itália, cruzamos a Áustria, passamos pela capital, né, da Áustria, passamos está aparecendo as imagens aí, né? E diga-se de passagem, eu achei interessante a parte geográfica. É uma região muito, muito, muito montanhosa. Montanhosa. E isso eu observei desde do avião. Sim. Que eu consegui olhar na janela e eu via muita montanha. E eu ficava sem entender assim como é que conseguia fazer umas cidades, depois que eu consegui andar de carro, que eu entendi, né? A infraestrutura da Europa é impressionante. A parte viária, a parte de rodovias é impecável, né? E as montanhas, todas elas são cortadas por túneis. A gente não sobe as montanhas. Entendi. Na hora que vai entrar, a gente entra por dentro dela nos túneis, sai. Se tem declívio de partes mais baixas, a gente já entra em partes tipo viadutos, Tipo pontes que ligam uma coisa a outra. Então, é muito acidentado a região que nós andamos, mas uma infraestrutura impressionante. Impressionante. Diga-se de passagem, a gente cruzou a Europa toda e a gente ia comentando que a gente literalmente não via buraco na pista. Deu uma diferencinha do Brasil. Mais ou menos. Eu vi o senhor postou um vídeo lá na Áustria, lendo um texto da Bíblia, um salmo, que fala justamente sobre o orvalho que desce sobre o monte de Hermon. E eu vi o senhor relatando justamente isso, que estava na Áustria, muito montes, montanhosos. Sim. E aquele vídeo eu vi o senhor tendo uma experiência pessoalmente, assim, né, de ver o local. Nós entramos numa cidade, era 1h da tarde, eu não lembro exatamente o nome da cidade, uma cidade muito bonita. Na verdade, a arquitetura, o estado de conservação de todas as cidades é impressionante. Nós procuramos um restaurante e eu vi que era uma cidade na beira de um lago. Uma coisa bonita, eu vi pelo mapa. O vídeo é esse mesmo, que tem um lago atrás. Na hora que eu puxei no mapa aqui, eu vi que era um lago. Aí eu procurei, junto com o pastor Danilo, um restaurante na beira do lago. E nós conseguimos ir. Sim. E almoçamos, que era a hora do almoço. E eu vi de longe umas montanhas cobertas de gelo. Isso. E aí, na hora que eu vi as montanhas, eu lembrei desse salmo. Depois que nós almoçamos eu gravei o vídeo, né? Fazendo uma referência a essa parte da Bíblia, porque na hora que eu vi as montanhas cobertas de gelo, realmente, eu lembrei desse salmo. Sim. Foi uma palavra muito boa. E aí, partindo da Áustria, vocês passaram na República Tcheca, né? República Tcheca. Experiência ou foi só passagem? Só passagem, né? Muitas plantações de trigo, né? Muito trigo e uva. Uns cenários muito lindo, muito bonito. Toda a região que a gente passa é uma região muito cultivada. Muito cultivada. Os cultivos de uva, eu não sei se tem outros tipos de plantio na região, mas o trigo e a uva foram os que predominaram. E assim, de cima do avião, na chegada da Itália, a gente via muitos espelhos d'água, quadrados embaixo, que exatamente eu não sei se é criação de peixe ou se tem algum outro tipo de agricultura, mas eu assim
fiquei impressionado com o tanto que eles aproveitam a terra, que a terra lá é utilizada pelos europeus, né? De uma forma assim, muito impressionante, ligadas com a industrialização, né? Maquinário, tudo, mas a terra é muito bem utilizada. Região muito montanhosa, e aonde tem um pouquinho plano, eles aproveitam para plantio. A cultura está aproveitando aquela... E aí, depois da República Tcheca, a próxima parada foi Polônia. Polônia. E a experiência ali foi... Chegamos à noite, procuramos um hotel e amanhecemos no outro dia. E fomos, exatamente, nós dormimos já na cidade de Auschwitz. É uma cidade emblemática. Ali foi a primeira parada considerável que nós tivemos, e eu confesso que mexeu bastante comigo. É isso que a gente quer focar um pouquinho mais agora na live, você que está assistindo. O local onde o pastor fala, Auschwitz, foi um campo de concentração, né, da Segunda Guerra Mundial, e tem relatos históricos, se você quiser entender um pouquinho mais o que ele vai relatar aqui, o que passou, observou, viu pessoalmente lá o local, foi onde milhões de judeus foram ali mortos, né? E alguns foram mortos em fornos. O símbolo do Holocausto, né? Na verdade, ali naquele local. E isso que a gente quer ouvir do senhor aqui, nesse momento, assim, um relato de como foi. Com certeza mexeu muito com o senhor. Eu, só de assistir os vídeos, a gente vê as fotos, os vídeos que eu creio que vocês estão vendo aí na live também, neste momento, é um local assim que transmite um sentimento assim de muita dor. E como é que foi, pastor? Só para as pessoas se sintonizarem no tempo, porque quando a gente fala em Auschwitz e Polônia, sim, as pessoas acabam não tendo a conexão. A Segunda Guerra Mundial, que foi protagonizada por Adolf Hitler, que era um alemão, e o exército nazista da Alemanha, que começou a conquistar os países vizinhos, dominando-os, né? E a Polônia foi um dos países dominados pela Alemanha, na época de Hitler. E alguns campos de concentração de refugiados que tiveram, foram colocados em outros lugares, mas esse é um dos mais famosos que tem. Então, o campo de concentração de Auschwitz foi um campo nazista, com a visão de trazer pessoas de toda a região, mas principalmente judeus, né, para aquele campo de concentração. E as pessoas, às vezes, pensam que os campos de concentração eram na Alemanha. Não, nessa época, a Polônia já era domínio alemão. O Hitler já tinha dominado a Polônia. Então, só que foi instalado lá, onde hoje tem o território polonês. Só para as pessoas se sintonizarem e entenderem. O Auschwitz, fazendo uma análise geográfica, é 2 campos de concentração. Auschwitz-Birkenau I e Auschwitz-Birkenau II. O primeiro é esse que está passando aí, está passando os vídeos nesse momento, você está vendo, e eu não sei se o Jacques consegue colocar o portão de entrada. Esse portão de entrada ele é muito simbólico, é emblemático, porque esse portão de entrada a gente consegue ver nos filmes. Sim, sim. Existem muitos filmes que retratam aquela época, né? O Menino de Pijama, A Lista de Schindler, que é um filme muito fiel, e ele é baseado mesmo em fatos reais. Que aconteceu, né? Tudo acontecido mesmo. O desembarque de Normandia foi quando a guerra terminou. Então, são muitos filmes que retratam, e alguns deles, esse portão que está passando aí, está passando nesse exato momento, na sua tela. Esse portão ele era emblemático. Por quê, Richter? As pessoas não eram trazidas para morrer. Elas não sabiam que ia morrer. Elas eram trazidas com uma proposta de trabalho. Elas estavam na guerra, desempregadas, o caos tomando conta da Europa, a fome tomando conta, né? Os homens todos sendo convocados para a guerra, uma situação totalmente complicada.
e as pessoas eram convidadas para trabalhar numa fábrica. Elas eram trazidas de caminhões e depois de trem, né, dos trens. E quando elas chegavam ali, esse portão que está passando aí na tela, ele tem uma frase. E essa frase está escrita lá em ferro. Tá? As letras são de chapa de aço. Está escrito lá na língua deles lá, mas está escrita lá, o trabalho liberta. Essa é a frase que está escrita, o trabalho liberta. Você vê a grande maldade, né, do ser humano, porque eles eram enganados. Chegando lá, tinha a frase, o trabalho liberta, mas quando eles entravam do portão para dentro, a primeira coisa acontecia. Era confiscado a roupa, sapatos, e era cortado os cabelos de todos eles e ficarem carecas. E eles recebiam um uniforme listrado. Sim. É por isso que nos filmes épicos, todo mundo está de uniforme listrado. Aquilo é real. O Menino de Pijama eu já assisti. O Menino de Pijama está de pijama listrado, porque eles recebiam aquela vestimenta e as roupas eram confiscadas, as roupas melhores voltavam para a Alemanha para vestir os alemães. Os sapatos voltavam para vestir os alemães. E a partir dali começava as sessões de tortura. A primeira tortura era psicológica. Eles eram levados para as casas, está passando as casas aí na tela para você. O Birkenau, o Auschwitz-Birkenau I, ele é bem construído. Ele é tipo uma cidade. Ele é casas bonitas, todas de tijolo, daquele tijolinho. Está tudo intacto, tudo impressionante, a forma que está intacta. Então, as casas eram de dois andares, né? Então, o inverno lá era muito rigoroso. Então, as pessoas, elas recebiam a moradia aí. E os primeiros dias começavam as pressões, torturas psicológicas. E aí eles começaram, então, a assassinar os judeus. Eles começavam a assassinar a partir de alguns dias de torturas psicológicas e... As formas eram as mais cruéis possíveis. Mais cruéis possíveis. A gente vê aí na internet, tem muito documentário, muito conteúdo. Era a questão das câmaras de gás, morriam de fome. Eu acho que nesse momento está passando aí o interior da câmara de gás em Auschwitz-Birkenau I. É o que está passando agora aí. Isso é dentro da câmara de gás. Olha, o sentimento quando a gente entra dentro é indescritível. Está tudo intacto. Você vê as paredes pretas aí que está passando na tela, as paredes pretas, e tem um forno. O forno que queimava as pessoas. Porque assim, as pessoas entravam, era liberado o gás, né? Aí eles morriam, depois pegavam os corpos e jogavam dentro do forno para queimar, depois pegava as cinzas e colocava nas árvores para servir de adubo. Meu Deus. E muitos morriam de doença, trabalhavam forçados. Eles eram obrigados, quando eles chegavam, eles começavam a receber tortura psicológica e depois eles eram levados para a construção civil. Para que essa construção civil? Para construir mais casas, mais fornos, para eles mesmos serem assassinados. E tem até relatos também de questão de experiências médicas que faziam. Eles na verdade, usavam esses prisioneiros como da forma que quisessem. Exatamente. Eles viraram como se fossem cobaias. Cobaias, justamente. Nessa época. A vida humana, nessa época, passou a ficar exatamente sem valor. Né? Aí, depois que nós saímos daqui do Birkenau I, a guia turística que ia relatando para a gente, está passando aí vários memoriais que tem de nome de pessoas que foram assassinadas. Tem muita coisa lá. É um lugar que é proibido fazer barulho, não pode falar alto. É um lugar de muita reverência, de muito respeito às pessoas que morreram ali, sabe?
E os grupos são muita gente, muita gente. É impressionante o tanto de gente que vai ali do mundo inteiro. Aí eles fazem grupos, né? Grupos de fala inglesa, grupos de fala Sim. alemã, grupos assim de 20, 30 pessoas com Para facilitar, né? O com intérprete. guia turístico, né? Que vai dizendo cada coisa e os grupos vão andando o dia inteiro trabalhando. E nós fomos ali e as explicações são muito comoventes. Imagino. Muito comoventes. No Ashtvit Birkenau 1 ainda, na primeira parte, existe 2 locais assim muito fortes. Todo lugar é forte, mas Sim. a câmara de gás, que a gente entra dentro, é muito forte. E a gente entra dentro do museu, onde tem um quarto que eu não sei dizer a metragem, mas ele está hoje com parede de vidro, e lá dentro está o cabelo original dos judeus. É mesmo. Mas é um negócio gigante, um negócio grande ali, um negócio de muitos metros de comprimento, e empilhado o cabelo ali, 1,5 metro, 2 metros de altura. É um negócio impressionante. Você vê o cabelo ali. Sim. Tem no outro lugar que é só sapato. Sapato de adultos e de crianças. Do mesmo tamanho, gigante, tudo de vidro. Nesse lugar não se pode bater foto. Né? Nesse lugar é proibido a foto. Você pode ter alguns documentos que na saída a gente consegue comprar. Mas a gente não pode tirar foto desse lugar, porque é um lugar de muita reverência. E tem uns lugarzinhos de roupa, muitas roupas. E tem roupa de bebezinhos, Jesus. sapatinhos de bebezinhos, que foram mortos ali. Para quem é pai, para quem é mãe, é um negócio de cortar o coração. A gente vê muitas pessoas literalmente chorando, ouvindo os relatos dos guias turísticos. É um lugar para se visitar, para não se cometer nunca mais as atrocidades que Adolf Hitler cometeu. A gente analisa, assim, a maldade de um homem. A que ponto pode chegar? A que ponto chega. Então, foi um lugar que realmente mexeu muito comigo. E a história diz que esse lugar, ele lotou muito rápido. Não tinha mais espaço. E eles continuavam trazendo, porque eles, tipo assim, começaram a matar os judeus, matar de forma impressionante. A história diz que Adolf Hitler tinha muito ódio dos judeus, né? Porque eles diziam que era uma raça impura. Ele pregava a pureza do sangue ariano, e os judeus, tinha muito judeu naquela região, então ele começou a purificar, segundo ele, né? Na filosofia dele. E aquilo lotou. E ele, a mais ou menos uns 3 quilômetros distante, ele construiu o segundo campo de concentração, que é Auschwitz-Birkenau 2. Esse é muito maior. Esse é gigante. Só que não é bem construído, bem organizado, que nem o primeiro, porque esse já foi de madeira. As casas eram de madeiras. E essa eu tive a honra de entrar dentro de uma casa habitada literalmente na época das torturas. Sim. Ver aonde eles dormiam, ver aonde eles cozinhavam, os compartimentos onde eles dormiam é todo de madeira, mais ou menos uns 70 centímetros do chão, tinha a primeira, e 70 centímetros além, no caso 1 metro e alguma coisa, a segunda, quadrado de tábua. Uma prateleira, praticamente. Uma prateleira. E não dava de uma pessoa se esticar. Não. Ela era de 1,30 m, mais ou menos, eu calculo. Sim. Não dá de a pessoa deitar e esticar para dormir, não. Ele tem que dormir encolhido. Porque tinha parede, aí tinha outra parede. Ou seja, numa casa, eu não sei, eu não conferi, mas numa casa daquela morava tipo umas 20 pessoas no mínimo, dentro, todas dessa forma, com pressão psicológica horrível. Então, um negócio que mexe com a alma, com o coração da gente. Né? E nesse Birkenau 2 é que aconteceram as maiores atrocidades.
porque o trem ele vinha até lá. Depois ele foi emendado, né, do 1 para o 2, os 3 quilômetros, e o trem passou aí até lá. E eles eram obrigados a construírem as casas. Depois eles... Está passando agora aí, né? Está passando na sua tela a casa. Essa casa, literalmente, olha aí as camas que as pessoas dormiam. Totalmente desumano, né? Essa é a palavra. Desumano, essa é a palavra. O sentimento que a gente tem é desumano. Está lá intacto, o chão é todo de tijolinho. E naquela época, o inverno ele chega, cria gelo literalmente. E as pessoas não tinham aonde se obrigar porque eram confiscadas as roupas deles. Então, muitos morreram de frio, muitos morreram de pneumonia. E é por isso que, quando alguns foram resgatados, eles estavam o couro e o osso. Sim, tem algumas fotos na tem internet. fotos que são na internet. emblemáticas, né? Exatamente. Porque as pessoas elas realmente sofreram terrivelmente. Tem acho que passou no filme aí, na imagem, se puder voltar, Jackson, um pouquinho, de um vagão do trem. Aquilo é muito emblemático também. Aquele vagão é um vagão original. Sim. É um vagão original. Do vagão de muitos vagões, colocaram um lá e preservaram e deixaram lá. A guia turística disse para a gente que está passando os vagões do trem. Esse vagão é original. As pessoas eram trazidas aí dentro como animais. Eram muitos vagões. E para a banda do final da guerra, eram trago 8.000 pessoas por dia. Meu Deus. Então, no final da guerra, eram mortas 8.000 pessoas por dia nesse campo de concentração. É impressionante os números, a situação assim que a gente vê. Você vê aí o tanto de turista, né, que tem Sim. andando. Aí, mais para frente um pouquinho desse vídeo, aparece as câmaras de gás destruídas. Porque quando houve a convocação mundial para combaterem o Hitler, né? Sim, sim. Que os países se uniram, está passando agora aí, ó, os escombros. Quando os exércitos começaram a vir vencendo e conquistando, destruindo os exércitos alemães, que eles perceberam que eles tinham perdido a guerra, eles mesmos destruíram os fornos em Auschwitz II, no campo de concentração número 2. O primeiro ficou intacto. Então, eles mesmos destruíram. Está passando aí, ó. Isso aqui era a câmara de gás. Está toda destruída porque eles mesmos destruíram, os soldados. E mais lá na frente tem os escombros, que era o forno. Então, eles eram mortos. A pessoa que estava nos orientando disse que os mais fortes aguentavam até 50 minutos vivo. Agora, é interessante isso aqui. Aí está aparecendo os escombros, olha. Dos fornos. Tinha câmara e tinha do lado os fornos, aqui em Auschwitz II. Ó, eu estou filmando agora aí partes onde eles depositavam as lenhas. Então, eles construíram, eles iam para o mato, eles tiravam as lenhas, eles traziam as lenhas que ia servir para queimar os corpos deles mesmos. É algo que não tem nem como... É indescritível, sabe? Indescritível, né? E a guia que ia nos orientando, ela disse que, no final da guerra, os soldados não conseguiam mais tirar os corpos, porque era o volume muito... 8.000 por dia. Deus. Você imagine passar o processo de entrar na câmara de gás, ser morto, depois ser levado para poder queimar no forno. Então, tinha que carregar o corpo morto. E, para a banda do final, os soldados não conseguiam. Eles começaram a chamar os próprios judeus. E, muitas vezes, os próprios judeus vindo carregando os parentes, às vezes, olhavam o corpo de um filho morto, da esposa morta. E eles eram mortos totalmente despidos, né? Sim. E eles eram levados e eram queimados, os seus corpos. Então, é algo assim muito... indescritível.
muito doído de ver. Então é um lugar que mexeu muito comigo, por quê? Porque a gente passa a valorizar mais a vida e a família. Com certeza. A gente vive num país de paz e a gente às vezes não valoriza. Isso é Eu verdade. digo a você que está me assistindo, valorize a sua família. Eu fiz vários vídeos lá, que eu coloquei nas minhas redes sociais, fazendo essa ponderação. Quantas crianças mortas, famílias inteiras, pai, mãe, crianças, filhos foram mortos. E eu fiz essa ponderação. Nós vivemos num país de liberdades, né? E a gente não valoriza É verdade. como deveria. Que a gente venha valorizar e amar a nossa família, amar o lugar que a gente vive e valorizar tudo isso. É verdade. O senhor falou a questão da reverência, porque uma experiência dessa, um local desse, quando você tem experiência pessoalmente de ver com os próprios olhos, eu imagino que realmente não tem outro sentimento ali a não ser ficar comovido e aquilo transforma mesmo a mentalidade, né? Muda a mente da gente, muda. Com Realmente. certeza. A gente vê vídeos na internet de famílias entrando, você vê, tem alguns vídeos assim antigos, mas emblemáticos que a gente vê assim, pai, mãe, às vezes o pai com um menino no colo, a mãe carregando um outro menino, aquela família entrando para dentro daquelas câmeras. Então é algo assim que não tem como descrever. Eu cometi uma falha de não tirar uma foto. Confronte a câmara de gás de Auschwitz-Birkenau 1, Sim. tem uma forca. Eu acabei cometendo o erro de não tirar essa foto. E aquela forca, quando não estavam mais dando conta de matar Sim. pela câmara de gás, eles estavam usando a forca também. Tem a corda que pendurava as pessoas em praça pública. As pessoas eram enforcadas em praça pública. Jesus. Tamanha crueldade, tudo que a gente viu. Imagina. É impressionante. Partindo dali, pastor, o senhor passou pela Eslováquia, foi só de passagem também? Sim, nós dormimos, né? Depois de sair, depois de sair da Polônia, Isso. que é Auschwitz. Aí nós saímos, andamos o dia todo no outro dia e dormimos já quase na fronteira, né? Já dormimos na Eslováquia e no outro dia a gente conseguiu entrar na Ucrânia. Isso, A Ucrânia. justamente, foi o próximo destino. E aí o senhor chegou em um país onde está em guerra, não é isso? Sim, nós conseguimos, foi muito difícil, inclusive, entrar, uma aspersão muito grande, porque a Ucrânia ela não faz parte da União Europeia. Os países que nós andamos, eles não têm barreira, a gente não sabe quando a gente sai de um país e entra no outro, é que nem andar no Estado brasileiro. Sim. A União Europeia é como se fosse um país. Né? Não é que é um país, é como se fosse, né? As fronteiras, elas são liberadas. Liberadas. São liberadas. Agora, quando a gente foi sair da Polônia, da Eslováquia, né? Eslováquia para entrar na Ucrânia, aí a gente teve que passar por uma barreira bem feita, que inclusive eu não sei pronunciar em inglês, mas o ZAID, aquela agência americana, né, que ficou muito famosa, tem as placas dela lá, ela que coordena essa entrada. E conseguimos entrar na Ucrânia e fomos então tendo uma cidade chamada Uzhhorod. É uma cidade com 113 mil habitantes, uma cidade boa, uma cidade bem construída. E ali nós conseguimos passar um culto ali. Né? Essa questão da inspeção mais rigorosa, tudo, com certeza por causa da guerra, né? Com certeza. Tá acontecendo. Com certeza. Tem que dizer para que a gente está entrando, qual é o objetivo. Tem que desce do carro, inspeciona todas as malas e abre para saber se não vai explosivo, se não vai armas. É uma inspeção muito rigorosa por causa da guerra, né? Muito rigorosa. E essa cidade, como é o nome que o senhor falou? Uzhhorod. Uzhhorod. Essa é meio complicada. Já digamos assim, um campo de guerra lá, a região que Não,
ela fica na outra extremidade da do Rússia. país. Então, é uma cidade que não está na zona de guerra. É uma cidade refúgio, que ela recebe pessoas que estão se deslocando de locais de guerra. Ela é uma cidade que ela está servindo como um refúgio. Sim. Os hospitais, parte psicológica. Então, nós filmamos, inclusive, nós passamos um domingo lá, né? E muitas famílias andando na beira de um rio, que lá tem um rio que corta a cidade no meio, tem tipo uma orla. E as famílias brincando, andando de patinete, de bicicleta, né? Porque é uma cidade longe da zona de guerra e ela recebe pessoas que estão fugindo da guerra. Apesar de estar longe, mas está vivendo o clima, né? Inclusive, tem uma imagem, uma foto que a gente conseguiu de um prédio lá, que as janelas de vidro, do lado de dentro, tem sacas de areia. Então, as janelas de vidro têm as barricadas de areia, todas preparadas para uma possível invasão, porque realmente o país está em guerra. Está em guerra, né? E lá o senhor teve uma experiência que foi... o senhor pregou em um culto lá, não foi isso? Sim, o missionário Abimael, que é o que estava conduzindo a gente, ele tem alguns amigos na Europa e ele conseguiu contato com os pastores que moram na Ucrânia. Eles moram em Lviv. Lviv, inclusive, foi atacada, né? Está com uma semana. Sim. Nós íamos até Lviv e pela questão de tempo não deu da gente chegar até Lviv, onde esses pastores moram. E a esposa do pastor veio até a essa cidade porque eles são pastores regionais, né? E essa cidade faz parte da área deles. Eles vieram encontrar a gente nessa cidade e a gente passou um culto no domingo de manhã, né? Passamos um culto domingo de manhã e foi muito prazeroso, muito gostoso. E uma coisa que eu fiquei... eu venho assim, feliz. Sim. É porque a igreja é uma igreja pentecostal. Pentecostal, de falar em línguas estranhas, de buscar o fervor do Espírito Santo. É uma igreja pequena, de número de pessoas, não é tão grande, mas uma igreja fervorosa. Uma igreja que eles compraram esse prédio, fica bem no centro da cidade, né? Confronte um shopping. E eles têm salas de estudo de criança. É uma igreja assim, muito organizada. Muito organizada. Então, o pastor Ari me deu a honra de pregar, né? Eu fiz até um videozinho, coloquei nas minhas redes sociais. Sim. Porque eu tinha que falar em português. O missionário Abimael traduzia do português para o inglês. E um irmão lá, que é esse branco que está passando no vídeo aí, por isso nós estamos nós três no púlpito, né? Esse branco é um jovem que toma conta é um jovem casado que toma conta do grupo de jovens lá. Sim. E ele sabia falar inglês também, ele é analista de sistema. Eu consegui conversar um pouquinho com ele. E então eu falava em português, o missionário Abimael traduzia do português para o inglês, e esse rapaz aí traduzia do inglês para o ucraniano, né? O russo. O russo. Foi uma força-tarefa para essa. Então era a tradução da tradução. O importante é a mensagem chegar. Mas a mensagem chegou e eu fiquei assim muito impactado. Eu preguei essa mensagem e eu vi pessoas chorando. Sim, eu vi um vídeo que o senhor postou logo após essa mensagem, a pregação que o senhor fez nesse culto, na frente da igreja ainda, e o senhor fala algo sobre um avivamento iminente. Essa é a palavra que o senhor usou. Qual foi esse sentimento que o senhor expressou assim? Em conversas com a pastora, que recebeu a gente muito bem, por sinal, ela disse que Deus está trazendo um avivamento para a Ucrânia. Glória a Deus. Então, a guerra não traz nenhum benefício. Com certeza. Mas, se nós pudéssemos dizer que dessa mal lição está sendo tirado algo bom, seria esse. Porque as pessoas estão voltando-se para o Evangelho e ela disse que Deus está
trazendo um avivamento para a Ucrânia. Então, eu voltei feliz de ver isso, e a Ucrânia é um lugar que precisa das nossas orações e das nossas ajudas. Quando a gente foi sair, ela me deu um presente, deu para mim, para o pastor Ari e para o Danilo. Deu um café, pacote de café. Aí que eu tinha gostado. Está guardado, que eu não vou ferver ele de jeito nenhum, tá? Vai ser parte do meu museu. Obrigado. E deu uma bandeira da Ucrânia que está guardado, vou trazer aqui para o meu gabinete também. E foi, assim, uma experiência muito, 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 muito boa. Muito legal participar de um culto e pregar num solo onde está em guerra. Eu preguei aquela mensagem bíblica de Agar, né? Sim. Que estava no deserto e ela disse, quando ela recebeu a visita de Deus, que ela sentiu que Deus estava ali, ela diz uma frase muito bonita, né? O Deus que me vê. Então, preguei exatamente sobre isso para os irmãos que estão em guerra, e algumas vezes, alguns que perderam família, perderam Sim. tudo, podem pensar em algum momento que estão abandonados. Eu preguei exatamente isso. O Deus que me vê. Então, Deus está de olho, apesar desses momentos difíceis que estão acontecendo, mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Na verdade, o senhor falou a questão, como eles estão em guerra, momentos difíceis. Na verdade, na nossa vida, os momentos difíceis são os momentos que realmente nós vemos a força, o poder do nosso Deus para poder nos ajudar e nos sustentar, né? São nesses momentos difíceis, com certeza, a gente vê a grandeza de Deus. Não que não veja nos outros momentos, mas há uma facilidade do ser humano e quando está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente acomoda, humanamente falando. E nos momentos difíceis são quando a gente corre atrás de Deus, busca mais a Deus, e então, com certeza, o senhor falou a questão, que ela testemunhou, né? De eles estarem passando por isso, e através disso Deus está trazendo um avivamento, né? Então, certo. A guerra, humanamente falando, não traz nenhum benefício, mas espiritualmente pode estar trazendo, né? De uma busca mais por Deus, com certeza. Partindo dali, o senhor passou a Ucrânia, a Croácia, foi só de passagem também? Sim, a Croácia nós ainda voltamos lá, né, para tirar algumas fotos, conhecer a capital. Sim. Né? Fomos na praça pública, só a nível de conhecimento mesmo. Uhum. Aí depois nós fomos para Eslovênia, exatamente. Abimael. Passamos ali mais de um dia na Eslovênia com o missionário Abimael, que foi o missionário que nos conduziu, nos recepcionou. Levou nessa rota todinha, ele que estava acompanhando você. Exatamente. Foi o guia. Foi o guia. Ele me levou num ponto turístico, na capital. Muito interessante lá. Eu fiz até um vídeo. Na Eslovênia? Coloquei nas minhas redes sociais. Esse vídeo tem um monumento no chão aonde foram queimadas Bíblias na época da Revolução, né? Depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Aí veio a Contra-Reforma. Sim. Aí, Contra-Reforma, que os padres, os bispos fizeram a Contra-Reforma, e lá naquele lugar tem no chão um memorial, onde eles queimaram muitas Bíblias ali. Então, está lá o memorial e a gente fez um vídeo lá, um local muito interessante também. O missionário Abimael, como o senhor falou, na verdade, lá o ano passado, ele foi instrumento de Deus, através dele surgiu, né? Como o senhor falou, ele veio aqui também em Medicilândia, esteve conosco. E eu creio que esses dias que vocês passaram junto foi uma experiência muito boa de poder estar junto com ele, né? E com certeza ele compartilhou muita coisa com vocês, né? Qual as experiências que estão... agora eu quero entrar numa parte aqui que é muito interessante, principalmente para toda a igreja, e você que está assistindo, estudar um pouquinho sobre este assunto, que é a questão do evangelho na Europa, né? Certo. E com certeza o missionário Abimael repassou muitas experiências para vocês, e eu queria que o senhor relatasse um pouco nesse sentido, no caso da questão dos desafios do evangelho na Europa. A gente sabe que a Europa, como o senhor falou, foi um berço
da Reforma Protestante, como o senhor citou, Martinho Lutero, muitos outros, João Calvino, Armínio. Ali foi o berço da Reforma. Só que hoje, muitos anos depois, a gente vê uma realidade bem triste. Bem diferente. Que muitos, às vezes, até cristãos mesmo, não têm ideia do tamanho da realidade da questão religiosa do cristianismo que se tornou a Europa, né? Então, eu queria que o senhor abordasse esse... Quando a gente fala em missão, em fazer missão, quase todo mundo pensa em áreas pobres, que nem a África. Dificilmente alguém quer fazer missão na Europa, ou quer patrocinar uma missão na Europa, por ser um continente muito rico, e realmente é. O missionário Abimael compartilhou muitas coisas com a gente. Inclusive, ele é uma pessoa muito culta, né? Ele é professor, e a gente conversou um pouco sobre a dificuldade. A gente pensa que a dificuldade do campo missionário é só financeira. Sim. Uma das grandes barreiras do campo missionário é a língua. Falar o idioma local. Se você for lá em qualquer área e começar a falar no outro idioma, ninguém te dá valor. Não dá atenção. Então, primeiro desafio, você precisa conhecer o idioma local. Segundo, a cultura. É outro choque terrível. É a parte cultural, a família. Sim. Então, a Europa é um continente muito rico, e um dos desafios relatados pelo missionário Abimael é que o Deus deles passou a ser o dinheiro. Então, acabou o dinheiro, acabou a alegria. Sim. Eles têm uma frase que eles citam sempre, né? Sem dinheiro, sem alegria. Então, eles se voltaram. Então, todos os pais, eles têm preocupação de criar os filhos e prepará-los para serem grandes profissionais. Então, as faculdades europeias hoje, elas estão muito ateias, vamos dizer assim. E leva até os jovens esse mesmo conceito, de forma que o evangelho foi esfriando. A Eslovênia, por exemplo, tem 0,02% de cristãos evangélicos. Meu Deus. Isso dá o quê? Dá 2 mil pessoas em todo o país. Todo o país. Todas as cidades. Então, outros países têm 0,5%, outros países têm 1%. Então, é um desafio muito grande. E conversando com o missionário Abimael, com o pastor Ari, eles relataram fatos, como, por exemplo, tem um missionário, esse eu não visitei, só é um fato que a gente vai relatar, um missionário que foi do Brasil há muitos anos atrás e levou os filhos pequenos, e hoje a filha se tornou ateu. O que significa? O missionário está lá pagando um alto preço e muitas vezes paga preços com a família. Então a Europa clama por salvação. Você precisa orar pela Europa. Você precisa orar pela Europa. A Europa está fria espiritualmente, precisando de um grande avivamento. É um desafio. Nós vamos saindo da Eslovênia, falhou até a fala aqui. Aí a viagem já iria partir para o destino ao qual vocês iriam, né? Que era a África. Sim, né? passamos uma semana na Europa. E de lá nós fomos para a África, que era o nosso destino final. Isso. Antes de passar para a África, na viagem, é só uma questão, como é uma live missionária, tem um grande desafio missionário nesse meio desses continentes ao qual o senhor foi, que é a Europa, temos a Ásia e a África. O senhor esteve na Europa e na África. Mas nesse meio ali nós temos um grande desafio que é bem conhecido na parte missiológica, que é a janela 1040, né, pastor? Sim. E quando a gente pesquisa a questão do evangelho, do cristianismo, tem alguns números que assustam a gente.
Assusta sim, não no sentido de temer o mal, mas assusta no sentido assim que nós como igreja precisamos acordar, precisamos despertar para esse grande desafio. A janela 10x40, como é conhecida, ela é predominantemente ali é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E quando a gente fala da questão do cristianismo, a gente vai pegar no mapa religioso do mundo, na verdade, tem um mapa de 2010, 2015 que já apontava, por exemplo, quando pega cristianismo, temos 33%, mundialmente falando, né? E quando vai para o islamismo, tem 22%, os demais vai diminuindo. Mas essa janela, nesse meio desses continentes ali, é um desafio grandioso para a área missionária, né? É porque é dominado pelo Islã. É dominado quase que 100%. Nós vamos falar exatamente isso em relação à África, o grande desafio que existe por ali. isso que eu falei isso aqui, porque vai para a África, exatamente. Lá vai chegar no islamismo, né? E com certeza também, como o senhor falou lá no início da live, era um sonho que o senhor tinha e Deus permitiu e com certeza os relatos que o senhor vai passar aqui lá de Burkina Faso são algo que Deus fez grandioso. Chegou em Burkina Faso. Burkina Faso, só para quem está assistindo entender um pouquinho, era colônia francesa, né? Colônia francesa, um país colonizado pela França. Foi colonizado pela França. Lá o governo está sendo, na verdade é um capitão, né? Que assumiu, foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Como já muitos outros, quase todos que subiram. O Ibrahim Traoré, que é muito falado até nas redes sociais, na internet ultimamente. E Burkina Faso tem um significado, um nome interessante, é Terra de Homens Íntegros, né? Terra de Homens Íntegros, é o que significa o nome, Burkina Faso. Olha aí, ó, promessa de Deus. E a questão financeira, lá eu pesquisei um pouco, tem refinadoras de ouro, tem questão de minas de ouro, produção de algodão, não sei se o senhor chegou a ver também lá, nessa viagem. E partindo para a parte espiritual, Burkina Faso, para quem não conhece o canal Portas Abertas, é uma grande referência, né, para a questão da missão, para a gente ter uma noção da questão da perseguição da igreja em todo o mundo. Burkina Faso hoje ela está no ranking como a 20ª na perseguição dos cristãos, né? Sim. No canal Portas Abertas. Então ela está bem acima na questão da perseguição. E como foi a chegada? Chegou lá... Chegamos de madrugada e o missionário nos apanhou e nos levou para uma hospedagem. Interessante isso aqui. A hospedagem que nós fomos foi uma hospedagem das freiras. É um hotel... Nós fomos levados para ali e dormimos até o outro dia e de lá a gente saiu da capital, até é difícil dizer o nome, Ouagadougou, é o nome da capital. E de lá nós fomos 360 quilômetros para o lado sul do país, para a cidade polo de um estado, vamos dizer assim, é um distrito. Sim. A cidade de Bobo-Dioulasso. É uma cidade de 1.300.000 habitantes. A capital tem 2.300.000 habitantes e essa outra cidade, 1.300.000 habitantes. Uma infraestrutura muito pouca, né? Então, fomos até essa outra cidade, onde nós passamos uma semana nessa região, fazendo as visitas, né? E tendo as experiências que nós vamos relatar a partir de agora. Sim, isso que eu ia perguntar. Como foi a experiência ao chegar, a questão, começando assim pela questão social, a realidade financeira? A gente se assusta. A gente andou muito tempo até conseguir sair da capital, uma capital grande, né, de mais de 2 milhões de habitantes. A gente foi saindo da capital e vendo a realidade, né, a realidade muito difícil, muito difícil. As feiras na beira da... Sim, o senhor chegou a postar uma foto vendendo umas mangas. Assim, as feiras nas beiras das ruas, assim, totalmente precário, tudo no chão.
Então, é um país assim, realmente muito carente, muito pobre. E a situação muito difícil. Isso é um impacto visual muito forte, muito grande que a gente tem ao chegar no país, né? E pegamos a estrada e na estrada nós fomos tendo experiências muito mais profundas, muito mais passando naquelas vilas, em cidades pequenas, assim, 30, 40, 50 quilômetros de distância de um para o outro tem uma cidade. E a gente passou a ver realidades assim muito difíceis. Só para a gente se localizar, Rista, Burkina Faso faz parte de uma região da África chamada Sahel. Só para as pessoas entenderem, muita gente pensa que quando a gente fala da África, pensa que a África é um país. Não, a África não é um país. A África é um continente e que tem 54 países. 54 países são os que compõem a África. Nós fomos para uma região chamada região do Sahel. Essa região é composta de vários países que pegam uma parte do deserto do Saara. Sim. Então, Burkina Faso, a parte norte do país pega o deserto do Saara. E a parte sul do país é a parte que você falou, que produz algodão e tem algumas outras produções. É só um pedaço do país que é cultivável, é só uma parte, porque a outra parte, que é a região norte, é desértica. Não tem cultivos, né? E era uma colônia francesa e o atual presidente ele acabou rompendo os laços com a França e com muitos outros países e está tentando fazer outras alianças, inclusive fez recentemente com a Rússia. Inclusive a guarda do presidente é uma guarda daquele grupo Wagner, né? Que é contratado pela Rússia também. Então, ela vive esse momento dessa instabilidade política porque o presidente ele acaba sendo ameaçado por outras guerrilhas dentro do país, de ser deposto, né? Então, vive essa instabilidade constante que torna um país assim muito difícil, muito arriscado, né? Então, incerteza, né, para o povo. Né? Exatamente. Chegando lá, o senhor relatou o missionário, né? O missionário Cristiano. Ele foi o guia de vocês? Ele foi o guia, ele foi nos receber no aeroporto e foi o que andou essa semana toda com a gente. Ficou, né? Com vocês. Toda. O missionário Cristiano, ele está há 20 anos nesse país. 20 anos. 20 anos. Então, ele fala fluentemente o francês e fala fluentemente o Fufudi, que é uma língua local de um povo nômade chamado Fulani. Isso que, só para ter uma ideia da complexidade, Richter, dentro de Burkina Faso tem 23 milhões de habitantes, o país. Falam 76 dialetos tribais. Jesus. 76 línguas dentro de um país só. Meu Deus. Você vê a complexidade de fazer a obra missionária. E muitos desses não falam a língua dos outros. No caso, então, é um país formado por tribos. Por locais que são tribos. Muitas delas não se entendem. Não se entendem. E tem delas que são inimigas umas das outras. Assim, não conseguem conviver uns com os outros. Entendeu? Inclusive, quando o evangelho chega em algumas, eles não querem que seja pregado por outros. Só para eles. Porque são rivais. Existem muito isso. Regiões tribais que falam totalmente outros idiomas. E o grande desafio missionário é conseguir traduzir a Bíblia para esses idiomas. Olha o desafio. No caso, a obra missionária no local como esse, não tem outro caminho a não ser, igual nesse caso, o missionário está lá há 20 anos, né? Então, é aprender a cultura, ele tem que mergulhar lá dentro. Ele tem que passar... A Bíblia ainda não foi traduzida completamente para a língua Fufudi, que é a língua dos fulanes. Sim. Foi traduzido apenas o Novo Testamento. O Antigo Testamento não foi traduzido. Sim. É um dos desafios que existem lá. É traduzir para o Fufudi, a língua dos fulanes. Os fulanes são 4 milhões de pessoas dentro do país. São um povo nômade que vive de cuidado de gado. Só que assim, totalmente diferente do Brasil. Lá uma pessoa que tem uma vaca é rico. Meu Jesus.
Tipo assim, quem tem 5 vacas, paga alguém para cuidar delas, mas é algo inexplicável. É irrisório. R$ 6 por dia. É um negócio, falando em real, né? Sim, é muito sim. complicado. Então, um país realmente muito pobre. Num vídeo que o senhor postou, o senhor falou sobre o projeto Ampures. Jampuri. Jampures, né? Jampuri. Jampures. E aí o senhor relatou nesse vídeo a questão até de um louvor antigo, que o senhor falou, que ele fala sobre Deus é tudo para mim. Sim, eu fiz um vídeo lá. E aí, a gente observando os vídeos e fotos que o senhor ia enviando pra gente aqui, enquanto estava lá e postando nas redes sociais, a questão lá, casas precárias, roupa, nem se fala, a questão da alimentação, como o senhor falou. Mas, apesar de tudo, a gente, quando o senhor mandava um vídeo, a gente via as pessoas sorrindo, com um brilho no olho, olhando para vocês. E aquele louvor, que o senhor cantou até um pedaço lá dele, ele transmite a realidade do que a palavra de Deus pode fazer, né? Exatamente. O Jampuri é um projeto lindo, 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 lindo. Eu voltei com esse projeto no coração. O que é o Jampuri? O missionário, com muita luta, conseguiu, com ajudas de igrejas brasileiras, de pessoas brasileiras, ele conseguiu 1,5 hectare de terra. E depois ele veio numa outra viagem e conseguiu o recurso para cercar de muro mesmo, fazer o bloco e cercar. Por quê? Porque já teve ataque terrorista a 14 quilômetros de lá. Os grupos... Então é cercado e é um projeto social ali dentro. Funciona assim, Rister. O missionário está há 20 anos lá, porém 14 anos da vida dele, ele viveu no lado norte do país. Não é lá onde ele está hoje. Ele viveu do lado norte. O lado norte é onde foi agora, por último, de anos para cá, ele foi dominados pelos fundamentalistas islâmicos. Porque existe o islamismo, existe os muçulmanos e existe os radicais. Os radicais, né? Aquelas pessoas que acabam entrando em grupos, né? Como, por exemplo, a Jihad Islâmica, que é a que atua lá. Então, eles entram dentro desses grupos e eles tornam-se radicais. E eles entendem que eles precisam eliminar as pessoas com morte, com a morte mesmo, para poder purificar. Estão fazendo um favor. Se alguém se encaminhar para bebidas alcoólicas, para prostituição, eles têm uma lista de coisas que eles não concordam. E ser cristão é uma delas. Se deixar de ser do Islã e se tornar cristão, está na lista para morrer. Então, a guerrilha, eles começaram a dominar essa região. E eles entravam. O que eles fazem? Eles pegam motos, porque é muita moto na África, muita demais moto. Então, os ataques acontecem em cima de moto. Vai 2 pessoas, tudo com metralhadoras, eles entram dentro de povoados e eles exterminam o povoado. Entendeu? Então, esse lado norte, ele passou a ser dominado por essas forças. E o missionário teve que sair para o lado sul, que é onde ele mora hoje. E o que ele fez? Ele teve que trazer, ele começou a resgatar mulheres viúvas de maridos assassinados pelos terroristas, os fundamentalistas, né? Sim. Crianças, também crianças inclusive essa foto que está aqui, ó. Sim, sim. Essa foto que está aqui, aparecendo na tela, que eu tirei, essa criança, ela é órfã. O pai dela foi assassinado pelos fundamentalistas. Então, o missionário resgata essas crianças, traz para esse lugar, que é 1,5 hectare, e constrói essas casinhas. Que é aquelas que o senhor... Está aí passando na tela aí, ó. As casinhas levantadas de barro. Eu entrei dentro de uma casa dessa. É impressionante, impressionante como eles vivem na simplicidade ao extremo. E essas casinhas são construídas dentro dessa 1,5 hectare, que é um refúgio. E essas pessoas recebem aula. Foi contratado um professor de francês. Sim. E esse professor de francês não é cristão, ele é muçulmano. É mesmo. Ele está lá dando aula e está sendo impactado pelo evangelho. Né? Então, ele recebe um salário do projeto, tudo de ofertas que vão aqui do Brasil, ele recebe um salário
e ele ensina as crianças o francês. E o missionário também dirige os cultos e ensina a palavra de Deus. Então, são vidas que foram resgatadas, crianças e mulheres que foram resgatadas, que vieram de extermínios, de assassinatos, e elas foram trazidas, traumatizadas. Aparecem nas imagens aí mulheres sentadas, né? Mulheres dentro das casas. Isso. Todas essas mulheres, todas, elas são mulheres viúvas que foram sobreviventes da guerrilha. Aí está aparecendo uma foto do grupo de pessoas, mais de 40 pessoas estão morando nesse lugar, todas resgatadas pelo missionário. Aí está aparecendo eu sentado na sala de aula. Nós entramos na hora da aula, né? Sim. Na hora da aula que o professor estava ensinando francês, e eu tirei essa foto com eles, e as crianças fizeram uma apresentação para a gente, algo muito lindo. Então, as crianças estão recebendo educação, recebem alimentação. Eu voltei com esse projeto no coração, sabe? Porque são crianças que têm traumas terríveis, né? Eu conversei com um jovem lá de 15 anos, que o pai dele foi assassinado na frente dele. E eu conversei através do tradutor, né, do nosso missionário. São traumas terríveis que eles carregam. Só que eles estão lá recebendo a palavra de Deus e entendendo que Deus é amor e que hoje Deus os ama. Tá? A vida deles está sendo mudada. Então, o projeto de Ampuri é um projeto lindo, que eu voltei no coração, e nós adotamos esse projeto e vamos passar, em nome de Jesus, ajudar. Está aí, ó. Essa senhora é uma viúva. Essa senhora que está passando na tela aí. É uma viúva. Essa outra é outra viúva. Todas elas aí são viúvas de maridos que foram assassinados. Um vídeo que marcou muito que o senhor postou foi justamente de uma senhora que o senhor entrou na casinha dela. Aí Sim, falou assim, sim. Aí o senhor pergunta, e eu não sei se foi o senhor ou se foi o pastor que estava também. E o que ela tem? Tá tudo aqui? Ele falou, não, tá tudo aqui. Aí tinha só uma panelinha. Uma panelazinha com fogareirozinho, que eles fazem um chá para eles tomarem. Roupa eu não vi, eu só vi mesmo. Acho que uns 2 pares de roupa eles têm. E a cama é um carpete enrolado. Que eles, daquele EVA, né? Eles desenrolam. Já foi doado. Eles desenrolam e dormem em cima. É tudo que eles têm. Então, o louvor que o senhor falou lá retrata muito bem, né? Deus é tudo para eles. Que é um contraste muito diferente da realidade de outras partes do mundo. Eu imagino que o senhor, como vocês passaram pela Europa antes, o contraste assim é algo inexplicável, né? Contraste. Da realidade. Contraste Você vem de um continente terrível. rico, uma realidade totalmente diferente e entra numa situação da guerra. O senhor falou sobre a família Fulanes. É nesse local que você está ou não? Não, os fulanes eles estão espalhados em uma boa parte do país. Em todo o país, em né? todo o país. Mas lá tinha pessoas... A maioria desse povo tudo é fulane aqui. Tudo, do né? Jampuri. É porque a missão que eles resgatam, do né? cristiano é com o povo fulane. Fulane. Que é um povo que é odiado dentro do país. Por quê? Porque eles são um povo muçulmano, Sim. eles são um povo do Islã, e é interessante isso aqui, e é desse povo que saiu os radicais. Os radicais, de dentro dele. Então, é do povo fulano que nasceu os radicais. Então, eles são odiados pelo exército e pelas guerrilhas, entendeu? Então, ninguém quer contato muito com eles, eles são menosprezados, eles são batidos, eles são humilhados, e foi exatamente esse povo que o missionário cristiano decidiu trabalhar com eles. É algo divino, sabe? Eu coloquei uma pergunta aqui que eu ia justo perguntar e encaixa muito bem nesse momento. O senhor falou do missionário cristiano, como falou já há muitos anos ali, analisando, participando esses dias com ele, vendo a realidade, o que o senhor acha, assim, diria que leva um missionário a arriscar a sua vida por outra nação, por outro povo? Chamado de Deus, convicção do que Deus o chamou. Pastor Ari ele disse que ia me mostrar, mas acabou não me mostrando um testamento que ele deixou aqui no Brasil, como se fosse um apóstolo. Sim. Abriu mão da vida, literalmente. Hoje, se Jesus chamar ele não tem nenhuma herança de nada para deixar para a família. Nada. Ele tem 3 filhinhas pequenas,
Então, 2 adolescentes e uma pequena. Mora lá? Tudo moram com ele e a gente vê a entrega total para o Evangelho. É algo que realmente mexe com a gente. Aí a gente olha para a gente e pensa assim, o que a gente está fazendo para Jesus aqui? Imagina. E às vezes a gente brigando por cargo na igreja. Às vezes um puxando o tapete do outro, porque quer ser maior do que o outro, quer ser líder disso, quer ser líder daquilo. E aí quando não dão o cargo que ele quer, ele vai chorar, estão me excluindo da igreja. Olha, tem a África. Tem a África precisando de alguém que quer ser útil para Jesus. É verdade. A gente está partindo já para o finalzinho da nossa live e eu coloquei uma pergunta aqui para eu perguntar para o senhor justamente sobre isso. O que mudou no Netanel, que foi e no que voltou? Isso eu digo assim, como pessoa e também como igreja. Antes de responder essa pergunta, eu queria falar de mais uma outra situação. Sim. Que é um outro projeto lindo que eu vi lá. Eu vi o de Ampuri, mas eu vi um projeto que me chamou muito a atenção. Muito atenção. Existe uma situação dentro do islamismo que é a seguinte. Os pais, eles dão os filhos de 6 anos até os 14, eles dão para um mestre. Esse mestre, na língua deles, da língua Fufudi, chama-se Marabu. Marabu é o mestre. Não sei se o Jacques consegue pegar a imagem aí daquele que está sentado em volta dele, as crianças. Então, o mestre é o Marabu. E as crianças são chamadas de Garibu, na língua deles. Funciona assim, o pai dá a criança para o Marabu, que é o mestre. Sim. Aquela criança ela vai ser ensinada no Islã. Olha, está passando o vídeo aí, que é os Garibu. Essas crianças, a gente... dá uma fixada aí, Jackson, uma parada aí nessas crianças. Essas crianças, elas são... A gente poderia chamar de escravas do Islã. Tem um texto que o missionário cristiano me mandou, que ele chama Meninos de Plástico do Islã. Então, a infância dessas crianças é subtraída. Os pais dão para esses mestres para eles ensinarem o Alcorão. E elas recebem umas plaquinhas de madeira. Sim. Que elas são obrigadas a aprender durante o dia. Desde de noite elas estudam aquilo debaixo de... É escuro e com pouca iluminação, às vezes numa fogueira. E eles, durante o dia, eles são obrigados a saírem com umas latinhas. Não sei se o Jacques consegue colocar aí. Aí tá o mestre com as crianças do lado aí, ó, ensinando elas. Mas elas são obrigadas a sair nas ruas com uma latinha, pedindo dinheiro. Essas crianças não são trombadinhas, elas não são usuárias de drogas, elas não roubam. Inclusive, Rista, se alguém perdeu alguma coisa e elas acharem, elas devolvem. Elas são crianças honestas. Sim. Então, elas são obrigadas a pedir dinheiro. Calculado em real, elas têm que trazer... Está aí a latinha aí, ó. Eu peguei e tirei uma foto com a latinha. É uma latinha que tem uma alça de fio, sim, aquele fiozinho simples. Eu comparo essa latinha, antigamente vinha aquelas latas de leite Itambé. Eu lembro. Né? Antigamente vinha. Sim. É mais ou menos daquele tamanho. As latas, aí colocado um fiozinho que eles colocam no pescoço, e ele sai. Mas é multidão de crianças na rua. Multidão. Todas aquelas crianças têm um mestre. E elas pedem para levar para o mestre. Se elas não atingirem o objetivo, elas são punidas. Elas vão para um quarto escuro, aí elas apanham. É interessante que no Islã, Deus não é amor e nem pai. Então, no Islã prega um Deus severo, de punição. Eles são tratados assim muito severamente, psicologicamente. E
qual é o projeto bonito que eu achei? Um projeto muito lindo. Os nossos missionários estão pegando essas crianças nas ruas, uma parte do dia, está aí passando aí, ó, as crianças, quando para o carro, eles partem para cima para pedir. Sim. Né? Aí está aí o missionário Cristiano conversando com elas, né? Está passando na tela aí. Então, os missionários, elas pegam essas crianças, 20, 30, 40, foi alugado casas aqui, ofertas brasileiras sendo mandadas, são alugadas casas, e é pego 30, 40 crianças dessa e levado para essas casas durante um período do dia, não pode ser muito tempo. E ali elas são alimentadas, e ali elas recebem o ensino da palavra de Deus. E elas vão aprender o amor de Deus. Se no Islã não ensinam Deus que é amor, aqui eles vão aprender que Deus é amor. Lá no Islã, Deus não é pai. Aqui eles vão aprender que Deus, o nosso Deus, é um pai que cuida deles. Lá eles são escravizados para pedir, para poder levar o dinheiro. Aqui eles recebem alimento de graça. Então, eles estão sendo ensinados e conquistados desde a infância. Por quê, Richter? Porque é muito difícil você conseguir converter um muçulmano para Jesus. É muito difícil. Tem muitos que se converteram por milagres. Sim. Inclusive, eu fui impactado por testemunhos, está tudo filmado no meu celular, de pessoas que Jesus falou com eles. Lá no Jampuri tem uma mulher que, debaixo de uma árvore, ela conta chorando que Jesus apareceu para ela e falou com ela. Testemunhos reais, de vida real, que a gente se impacta, que as lágrimas descem. Eu conversei com um dos jovens lá, que tem gravado no meu celular, ele disse que ele ia andando atrás do gado, e uma voz falou para ele, dizendo assim, eu te chamei para você ser vaqueiro de pessoas. Olha só. E ele foi com o pai dele e disse, pai, é possível a gente ser vaqueiro de pessoas? O pai dele é do islamismo. Ele disse assim, não, meu filho, não é possível. Aí ele foi. No outro dia, a voz falou a mesma coisa para ele. Eu te chamei e você vai ser vaqueiro de pessoas. Aí ele foi com o pai dele de novo. O pai dele disse, olha, tu tem que ir com o mestre. Aí ele foi na cidade, sim, perguntou para o mestre. O mestre não soube. O mestre disse assim, olha, eu estou achando que isso é coisa de gente cristã. Aí enviou ele com o pastor, e o pastor esclareceu que Jesus estava chamando ele para cuidar de gente. Como ele cuidava de boi, para ele cuidar agora de gente. Ele ficou impactado. Quando ele voltou para o pai dele, ele disse, pai, Deus está me chamando. E a partir disso ele abandonou tudo. Está passando na tela aí o projeto. Essa casa aí, que está passando na tela, ela é alugada, e esse é o projeto com os garibu, onde eles são ensinados, educados, recebem alimentação e recebem a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Que eu estava explicando, é muito difícil um adulto se converter. Então, o que está sendo levado hoje? Está sendo levado a palavra para semear no coração das crianças, para que elas cresçam com Jesus no coração. E daqui uns anos, a gente possa dizer que Burkina Faso é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é o trabalho. Então, esse projeto, eu voltei com ele, apaixonado por esse projeto. Então, é um projeto que resgata os escravos que o islamismo está fazendo, entendeu? Escravos, assim, são escravos, não é que vivem com correntes. Sim, não. São pessoas que são captadas mentalmente. Uma opressão, vivem uma opressão. Vivem oprimidas. Né? E a palavra de Deus, o evangelho sendo levado até essas pessoas. Então, eu voltei com isso no coração, com a minha alma. Eu visitei 2 projetos. Esse que está passando na tela é o primeiro, e tem um segundo que é num outro estado, chamado Banfora. Esse é na Zona Vermelha, mas o missionário só falou para a gente depois que nós saímos de lá. Eu vi o missionário muito agoniado, olha, nós não podemos ficar muito tempo aqui, aí levava a gente para ali. O almoço é ali, aí terminava o almoço, olha, vamos sair. Quando a gente voltou, depois de andar o dia todo, aí o missionário disse assim para a gente, olha, eu vou revelar um negócio para vocês. Eu não falei antes porque vocês talvez não iam. Vai que não ia. Mas hoje nós fomos dentro da Zona Vermelha, onde os terroristas atacam. E ali nós visitamos um centro de realocados.
Antigamente chamava refugiados, mas a ONU não permite mais. É realocados. São pessoas que estão fugindo de áreas que estão sendo atacadas e elas vêm e começam a montar suas casinhas, suas tendas, casa de barro. E nós visitamos um assentamento de realocados em Banfora. Foi muito forte ali. Nessa zona vermelha. Nessa zona vermelha onde os terroristas estão atuando. Então, esse projeto é um projeto que me voltou no coração para a gente apoiar esse projeto. E esse projeto, esse missionário que está passando aí, ó, que acabou de passar, é o missionário Ali. Na hora da entrevista, a gente perguntou para ele, o pastor Ari perguntou, o que você quer que a gente faça por você? Ele disse, primeiro, eu quero que vocês orem para Deus me dar ousadia. Olha só o pedido. Segundo, se eu tivesse um transporte, uma moto, eu ia pregar a palavra de Deus para o meu povo, que mora longe daqui. Sim. E aí a gente se condoeu no carro, o pastor Ari colocou no coração de doar uma moto, assim, promover uma campanha, Sim. E de lá mesmo ele começou a ligar para os pastores brasileiros, e inclusive a igreja de Medicilândia ajudou com uma parte, e a gente conseguiu ir na loja e comprar uma moto e dar para o missionário. Glória a Deus. Então foi um momento assim muito satisfatório da nossa viagem. Nós levamos o missionário na loja para colocar a moto no nome dele. Eu tenho umas fotos aqui com ele montado em cima da moto, feliz, sorridente, porque quem consegue comprar uma moto lá é rico. Meu Deus. Então foi algo assim muito impactante, muito positivo a nossa ida lá. Nós conseguimos levantar a oferta para doar uma moto para esse missionário. Glória a Deus. Então, é algo muito impactante. Respondendo agora a sua pergunta, Sim. o que mudou? Eu ouvia falar, agora eu vi. Os olhos veem. E eu voltei com o coração aberto para missões. Glória a Deus. Desde muito novo, eu sempre tive a chamada pela obra missionária. Eu sempre senti que Jesus me chamava. Depois que a gente passei a pastorear, trabalhando com igreja, não é que acabou, mas o foco da gente muda muito para o local. Da responsabilidade. E eu voltei de lá com foco voltado novamente. E hoje a gente está em processo de criação de um instrumento, que é uma instituição. Vamos criar uma instituição que favoreça a gente conseguir levantar recursos e alcançar esses missionários ali, porque já tem missionários lá, só falta assistência. Assistência, apoio, né? Só falta assistência. Os missionários lá recebem apenas o que é para comer. O mínimo do mínimo. Às vezes nem Que dá é para comer. Então, eu voltei com isso no coração. Nós estamos nos organizando para a gente conseguir juntar forças e organizar muito mais trabalhos ali naquele continente tão sofrido e tão carente. Glória a Deus. Pastor, o senhor participou dos cultos lá? Teve alguns cultos nesse período que vocês ficaram lá? Nós passamos um culto no Jampuri. Passamos um culto. Eu tive a honra de pregar também. E teve um batismo em águas. E eu tive a honra de batizar uma mulher lá. A gente viu os vídeos também. Tem um vídeo aí, Jackson? O vídeo do batismo. O pastor Ari batizou. Era para ele batizar, né? Sim. E aí, na hora do batismo, ele olhou e me deu essa honra de batizar, e o Danilo também batizou uma pessoa. Então, eu fiquei, assim, muito emocionado. Eu fiquei emocionado na minha ida lá, poder batizar uma pessoa em solo africano. Tá aí, ó. Assista o vídeo aí. Dentro de um tanque, do lado da igreja, eu tive a honra de batizar essa pessoa, né? É uma senhora, ela é uma das pessoas que teve o esposo, infelizmente, assassinado. Ela é viúva, mas crente, salva na pessoa bendita do Senhor Jesus. Tive a honra de batizar essa mulher ali na África. Isso me emociona de sentir essa alegria de estar sendo útil para o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Pastor, só um detalhe, na cultura deles lá, o senhor chegou a divulgar, eles dão um nome pro visitante, eu esqueci o nome que o senhor... O povo fulani, eles têm um costume de batizar
a pessoa, batizar com o nome. Sim, sim. Então, eles escolhem um nome, eles observam a pessoa e depois escolhem um nome. Então, eles deram o nome para o pastor Ari, para o pastor Danilo, para a menina que estava filmando com a gente. Sim. E me deram o nome. E qual foi? Me deram o nome. Nós passamos lá na terça-feira. Nós passamos na terça-feira lá. E aí, quando foi no sábado, nós voltamos. Que foi exatamente o que eles deram o nome para a gente. Então, eles ficaram de quarta a sexta estudando. E eles me colocaram o nome na língua deles de Duádio. Duádio. Duádio significa intercessor, ou aquele que ora. Eu fiquei assim muito impactado com esse nome que eles me deram. Então, na língua Fulfulde, que é da tribo Fulani, sim, eles me batizaram com o nome de Duádio. Duádio. Inclusive, possivelmente será o nome da nossa agência missionária, que nós estaremos trabalhando para juntar recursos para mandar para a África. Será possivelmente esse nome que eu recebi lá na África. Glória a Deus. Agência Missionária Duádio. Eu creio nesse projeto que Deus vai abrir a porta. Para finalizar, pastor, como eu falei no início da live, saindo de Altamira, e o senhor relatou também no começo, o senhor falou que tinha um sonho de infância, de cooperar cada dia mais, como o senhor falou, na obra missionária, né? E para finalizar aqui, eu ia pedir para o senhor deixar uma mensagem final para a nossa igreja, para toda a igreja, todos aqueles que estão ouvindo, com relação a tudo que o senhor viveu, do que nós, como igreja, com certeza, precisamos despertar e fazer muito mais. Certo. Antes da mensagem final, Richter, me permite aqui fazer olhar as pessoas que estão aqui na live, né? Isso, fazer uma interação, né? Isso. Eu falei com o Misael Aires, lá de Prainha, está assistindo, a irmã Darlene, aqui de Medicilândia, olha aí, que a irmã Cleuze Lima, Aires, lá em Prainha também, a Decamp, está mandando saudações aqui, Assembleia de Deus na Camp, onde fui pastor. Um abraço aos irmãos da Camp que estão assistindo. Nossa programação, irmão Davi Gaspar, irmã Sueli Souza, Ana Paula Bonfim, tudo estão assistindo e mandando um abraço. A Nelma Freitas, na Camp também. Marciana, aqui em Medicilândia. Marinês Máxima. Marinês Máxima é lá de Irituia. Está assistindo também aqui o programa. A irmã Ângela. Tem algumas frases aqui, alguns comentários, né? A irmã Marciana colocou aqui: obra missionária, para fazer tem que ter coragem, principalmente nesses lugares onde tem muita perseguição contra a igreja. É verdade. Né? Então, são muita gente aqui, irmão Adriano Silva de Jesus nos assistindo, a irmã Irailde Souza, um abraço, irmã Iraildes. Natália Ribeiro, lá no 95, um abraço para a irmã Natália. Tem mais pessoas aqui assistindo. Marilene Silva, um abraço. Irmão Ebso Barbosa, em Prainha também, assistindo. Um abraço, irmão Ebso. Deus abençoe grandemente. Irmã Eloiana Pires, assistindo. Um abraço, Deus abençoe. Fátima Pereira, também fazendo comentários aqui. Irmã Dani Couto, que é uma das nossas... faz parte da mídia. Trabalhou muito para a realização. Um abraço, irmã Dani, Deus abençoe a senhora. A irmã Idemê Pires, minha sogra. Olha aí. Mulher que teve coragem de dar a filha dela para mim. Um abraço, irmã Idemê, lá em Prainha. Está assistindo a live. Deus abençoe a senhora e todos os nossos prainhenses. Com saudade de comer um acari, viu? Glória a Deus. Então tem muita gente aqui. Regi Almeida, também o Regi, fez uma pergunta: qual a sensação de ver de perto as pessoas sofridas? Regi, respondendo tua pergunta, a sensação é um mix. Uma sensação de dó, uma sensação de que a gente poderia fazer mais, uma sensação de que a gente reclama de barriga cheia. É um mix de coisas que vem na mente da gente e de como a gente tem que trabalhar para ser mais útil para o reino de Deus na terra. Então é mais ou menos isso.
Paula e Johanna também está nos assistindo. É muita gente. Jéssica, tem como tu mandar um abraço aí para Jéssica, meu amigo? Meu amor, um abraço, um beijo. Senão o negócio pega, viu? Manraiane Andrade, um abraço, Manraiane. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Lidiane Brito, no 95, um abraço. Turma do 95. A Adecamp fez um comentário aqui. Muitos irmãos da Assembleia de Deus na Camp estavam em oração pela sua vida, pastor Natanel. Glória a Deus, olha. Acompanhamos emocionados sua missão nessa viagem. Somos conhecedores do coração missionário que o senhor tem. Deus abençoe. Um abraço aí, muito obrigado pelos irmãos da Assembleia de Deus da Camp orarem por nós. E um abraço ao pastor Isael, que é um amigo do peito, do coração. Pastor Isael que está fazendo um grande trabalho aí à frente dessa igreja. Muito obrigado pela oração de cada um de vocês, pela nossa vida. A irmã Ivone aqui de Medicilândia, um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, glória a Deus. Muita gente assistindo, Risto, muita gente. Ângela Kluger, olha aí, rapaz. assistindo aqui de Juruti, Pará. Essa aí eu conheço. Você conhece ela? Conheço. É, rapaz. Então manda um abraço aí. Tia Ângela, Deus abençoe, um abraço. Muito bem. A família não é Kruger, né? Como é que pronuncia? Na verdade é Krieger. É da onde? Krieger é alemão, é alemão. Alemão? Vixe, Descendência né? alemã. Primo do Hitler? Não, mas nós Do somos, Hitler. nós somos crentes. Caleb Alves. Deus abençoe grandemente, pastor Natanel. Obrigado, Caleb. Deus abençoe sua vida. Todo mundo que está assistindo, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Que alegria, que alegria. Abraão, presbítero Abraão. Glória a Deus, pastor Natanel. Muito impactante esse testemunho de viagem missionária. Deus abençoe, irmão Abraão. Obrigado pela sua audiência. Meloiana está assistindo, mandou um coraçãozinho aqui. Eita. Um beijo, I love you. Bênção de Deus. Pessoal, estamos chegando ao final e o irmão Richter deixou uma pergunta. Refaça a pergunta aí, por gentileza. Sim, eu falei a questão que o senhor falou que desde criança tinha esse sonho de cooperar mais na obra missionária. Com certeza, tudo que o senhor viveu essa experiência, Deus permitiu, transformou muita coisa na sua mente. E o que eu peço é, qual a mensagem final que o senhor deixa para a igreja e para todos que estão assistindo? Eu posso dizer que eu voltei com um coração diferente. Eu voltei com um coração com vontade de ser mais útil para o reino de Deus na terra e não apenas para a igreja local. E a mensagem que eu deixo para todos que estão me ouvindo e me assistindo hoje é, primeiro, valorize aquilo que você tem. Você, por mais pobre que é aqui no Brasil, você é um milionário Comparado a ele. Comparado ao local que nós fomos visitar. Você toma café todo dia de manhã, você almoça, você merenda, você janta, você se veste, você calça e você vive em paz. Lá, Richter, a base alimentar daquele povo passou até as mulheres batendo, pilando, não sei se o Jacques consegue encontrar aí, a base alimentar deles no país, eles pegam o milho, esse milho mesmo da gente usar para alimentar animais, o milho seco mesmo, eles trituram o milho, trituram até virar pó, aí eles pegam a folha de uma árvore chamada baobá, que tem aí também as imagens, o baobá, inclusive, na hora que eu fui passando num lugar, tinha um homem lá em cima cortando as folhas. E eu tirei uma foto, consegui tirar a foto, né, dele cortando. Então, eles pegam essa folha, colocam e trituram ela também e misturam com milho triturado. Aí eles fazem, tá aí, ó, as mulheres pilando, né, pilando, e eles pilam também a folha e mistura e faz uma pasta. Essa pasta é comida, eles pegam assim com o dedo e comem. Essa é a base alimentar. Tá aí, ó. Tá aí, esse é o baobá que está passando aí. E eu não sei se tem como... Tá aí, ó. Fixa nessa imagem aí, Jackson. Dá uma fixada aí. Eu não sei se as pessoas conseguem ver. Tem como puxar um zoom, Jackson, aí?
tem um cidadão em cima daquele galho, cortando, e as mulheres embaixo juntando para poder pilar, junto com milho para comer. Cru. Ou tem algum Esse cozinho? preparo, olha aí, ó. Essa daí não é a folha, essa daí que está passando aí A massa do milho. é a frutinha do baobá, que também é triturada junto. Então, essa é a base alimentar deles. Eu tive o privilégio do missionário. Aí, Jackson, se tivesse, não tem como puxar um zoom aí, né? Tem um cidadão cortando no galho lá em cima, cortando o galho, as folhas para poder comer, para poder se alimentar. Sobreviver. Aí as pessoas aqui reclamam porque é peixe, reclamam porque sei lá, reclamam. A gente tem aquela frase, reclama de barriga cheia. Só um detalhe, pastor, o senhor falando em questão da alimentação, teve um vídeo que o senhor, umas fotos de vídeo, que marcou demais. Eu mesmo, particularmente, que foi aquela alimentação que vocês fizeram. Foi no dia da partida, né? Ou antes, um dia antes, da macarronada. Da macarronada. Aquela macarronada, Rister, é luxo, porque tinha pastores brasileiros lá. Justamente, aquilo me impactou, porque assim, tem vezes que nós, é igual se for, reclamar de barriga cheia. Olha, o Jackson conseguiu puxar o zoom aí, tá aí, você está vendo uma pessoa, isso aí ele está muito alto, cortando o galho, as folhas, para poder misturar com milho e comer. Olha aí. Entendeu? E quando o senhor mostrou aquela macarronada, uns refrigerantes em quente. Aquele refrigerante nós passamos no comércio e o missionário disse, poxa, a gente podia dar refrigerante. Eu senti vontade, eu patrocinei, eu comprei aquele refrigerante para a gente levar, só que não tinha como levar gelo. Não tem, né? Condições. Não tinha como levar gelo. Eu disse, mas vai ter que ser dado quente. O missionário disse, pastor, alguns deles nunca nem provaram isso. Meu Jesus. E eu não sei se eu te mandei aí, Jackson, o vídeo das crianças na fila, recebendo a alimentação, e a gente dando os refrigerantes para eles, e eles tomando quente mesmo, porque não tinha como ter gelado. E alegre. Mas feliz da vida tomando um refrigerantezinho quente, uma suquitazinha assim pequena, que a gente comprou. A gente chama de pitula aqui, né? Pitula, Comprou umas pitulazinhas. Então é umas imagens assim, muito impactantes que a gente tem, muito forte mesmo, e comove a gente. Então eu voltei com esse sentimento. E a palavra que eu dou para todos hoje, para encerrar nossa live, valorize tudo que você tem. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Porque tem pessoas que vivem com muito menos do que você. Agradeça a Deus por estar no Brasil, mas não se esqueça de uma coisa: existem pessoas que precisam de você. E a gente gasta com uma Coca-Cola, com um sanduíche, com um refrigerante qualquer, a gente gasta dinheiro com coisas que não alimentam. Por exemplo, refrigerante, não existe valor nutritivo nenhum para a gente. E a gente, às vezes, não consegue enviar uma oferta para o missionário que está lá no fronte de batalha. É verdade. Que nós mudemos a nossa mentalidade e passamos a amar mais missões, de fato e de direito. De fato e de direito. Então, fica essa reflexão para que a gente possa olhar mais pela obra missionária aonde tiver necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Natanel, Deus abençoe. Uma bênção de Deus essa entrevista, essa live. Ouvir os testemunhos do Senhor nos inspira. Em nome da Secretaria de Missões, eu quero louvar a Deus por sua vida, dizer que o Senhor é um grande exemplo para nós, de amor, de carinho, de um chamado missionário, e isso nos dá uma alegria grande. Eu, como secretário de Missões, eu sinto uma alegria grande, mas também o sentimento é de uma responsabilidade grande, que nós temos que fazer muito mais e acordar, despertar, porque a Igreja de Cristo Jesus precisa estender a mão àqueles que estão necessitando. Amém. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que ficou conosco, acompanhando agora até o final desta live.
Que esta palavra fique no teu coração. Quero louvar a Deus, agradecer por uma equipe abençoada. Vocês não estão vendo eles aqui, mas estão Tem aqui, uma né, equipe de pastor? bastidor aí abençoada, Olha aí. né? Muito obrigado mesmo. Isso. nosso Obrigado, irmão Jackson Martins, Isso. que é o nosso técnico master, né? Temos os assistentes da técnica, que é a irmã Vitória, o irmão Samuel e o Melquisedeque. O Melquisedeque. Uma equipe boa aqui por trás das câmeras, né? E na assistência. Muito obrigado pela vida de vocês. E esse está aqui a irmã Dani, que lutou, Isso. organizou, fez o flyzinho de convite, Rapaz, né? Participou. Ela não está na cidade hoje. 2 vezes ela ficou aqui até a gente desistir por problemas técnicos. Mas, irmã Dani, a senhora faz parte desse projeto. Deus abençoe sua vida e obrigado pela sua insistência. E hoje é a primeira live dentro desse espaço novo Olha aí, aqui, né? que bênção. Montamos aqui o nosso Nós podcast na Assembleia de Deus esse é um e espaço especial que vai produzir muito, né? vai produzir. Vamos ter muitos podcasts de jovens, de escola bíblica dominical. Vamos montar uma grade boa aqui, Glória a Deus. em nome de Jesus. Aí eu E quero... deixa eu dar um recado final aqui, Rister. Nós adotamos esses missionários, o missionário cristiano. Recentemente veio aqui o missionário lá da Indonésia. Sim. Nós missionário firmamos um Johnny. acordo, o missionário Johnny. Firmamos um acordo também com ele para ajudar na Indonésia. Vamos ajudar na África. Temos E um se você quer ajudar na África, eu já recebi missionário Manuel também. o missionário Moçambique. Manuel em Moçambique, que nós Hoje estamos eu conversei ajudando. com ele à tarde, bastante, em vídeo. Muito bem. O missionário Manuel já me convidou para ir em Moçambique. Possivelmente, minha próxima viagem será em Moçambique. Tenho vontade de conhecer esse país também. Então, já recebi, logo que eu cheguei, uma ligação de um dos irmãos que viu, querendo ser parceiro, já enviou uma oferta, a gente já enviou direto para o missionário cristiano. Glória a Deus. E você que quer ofertar, ligue, procure a gente, procure eu, procure o Rister, que a gente faz a sua oferta chegar na África, em Burkina Faso, em Moçambique. Sua oferta pode chegar lá na Eslovênia, com o missionário Abimael, na Indonésia. e também na Indonésia. São 4 países que nós adotamos recentemente e que nós vamos ajudar os missionários que estão trabalhando lá. Então, Deus abençoe a todos aqueles que colocarem no coração de ofertarem. Pastor, não posso com muito. Faça alguma coisa, querido. Saia do zero. Saia do zero. Ninguém na nossa região diga assim, eu não tenho como dar 10 reais. Como fazer. 10 reais por mês. Verdade. 50 reais por mês, alguns. Ou seja, só não dá de ficar, mas é parado e de braço cruzado. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, fica a minha palavra de esforço, agradecimento a essa equipe abençoada, agradecimento a todos que oraram por nós nessa viagem. Um abraço, Deus abençoe. Vocês todos moram no meu coração e continue orando por nós para que a gente possa atingir mais lugares e o nome de Jesus ser proclamado e anunciado em todo esse planeta.